pessoal do Canal Brasil Notícias, 7 de junho de 2019. O nosso querido presidente sancionou uma lei relacionada aí à internação compulsória, né? E o método usado nessa internação, que realmente dessa vez nós vamos para algo que combate a raiz do mal e não um paliativo que fica só enrolando ali, né? Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like bacana, ajuda a gente, dá aquela força bacana. Bolsonaro antidroga, depois de tanta indiferença e até incentivos, surge uma boa notícia. Foi sancionada pelo governo Bolsonaro a lei que permite a internação forçada de usuários de drogas. Não haverá mais necessidade da autorização da justiça para isso. Pula aqui a propaganda. O negócio chato, essas propagandas aqui. Pera aí, gente, que a gente volta já. Só um segundinho. Meu Deus, eu não quero comprar nada. Se eu quisesse comprar, não aparecia. Bom, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Pela nova legislação, o fim do tratamento só poderá ser autorizado pelo médico que acompanha o caso. Antes, familiares ou representantes legais tinham esse poder. Acompanhando a opinião da maioria dos médicos, a nova lei vai dar prioridade à redução de consumo e não mais para a redução de danos. Quer dizer, o sistema do tratamento vai mudar. O método, evidentemente, funciona muito mais no combate à verdadeira praga que é o vício, já que a maioria dos usuários que passavam por tratamento de redução voltavam às drogas rapidamente. Manter o foco e combater o raiz do mal, o vício, é bem mais inteligente. A proposta vem de 2013 de Osmar Terra, hoje ministro da Cidadania. Bacana. E fortalece a política nacional antidrogas, endurecendo também as penas para traficante, outra coisa legal. O criminoso agora pode sofrer pena de 5 a 8 anos de prisão por tráfico, chegando ao máximo de 15 anos. Tem mais uma propaganda chata aqui, deixa eu pular. Aqui, pronto. Será feita igualmente a apreensão pela autoridade policial de todo e qualquer objeto usado no tráfico. As novas medidas mais realistas prevêem um atenuante quando o acusado não for reincidente e não integrar organização criminosa. O combate a essa praga que assola o país, especialmente ao crack, se fazia mais do que necessário. Tratar efetivamente os usuários, se possível, é a maneira mais eficaz para se acabar com outra praga, o traficante. Depois de anos de indiferença e até incentivo ao consumo de drogas pelos governos canhotos, essa realmente é uma boa notícia. Transformar o povo em zumbis para dominá-los é uma estratégia muito antiga, usada até pelos ingleses em suas colônias. Bom, tá aqui a matéria, gente. Aqui, vejam só, explicando só rápido aqui para vocês. Hoje, né, até o momento, né, da publicação da lei, funciona assim. Você tem um filho que é drogado, de repente ele se envolveu muito no vício, você vê que ele não tem mais volta, né, assim, no sentido de você não tem mais o que você fazer, ele literalmente está entregue às drogas. Antes precisava de uma ação judicial, né, para o garoto ser internado, né, ou a família autorizasse. Hoje não será mais necessário, né? O cara pode, né, ser, vamos dizer assim, internado compulsoriamente. Vocês lembram eu achei uma coisa interessante, que eu vi uns caras criticando agora, eu vi outra matéria referente a isso aqui, eu vi os caras criticando o João Dória, quando o João, não sou muito fã dele não, mas aquilo que a gente, né, tem que falar a verdade. E o João Dória, quando prefeito de São Paulo, no começo, ele quis fazer uma limpeza ali na Cracolândia. E eu achei interessante o seguinte, que caiu o PT, um monte de movimento, direitos humanos, criticando porque ele queria tirar o pessoal dali, internar o pessoal, né? E aí caiu um monte de gente de pau cair em cima, reclamando, tá, veio um juiz e derrubou lá, né, a ação dele, né, proibindo, não pode internar compulsoriamente, né? Ele chegou até o ponto de falar, não, vou fazer o seguinte, eu vou comprar um terreno lá no meio da Cracolândia, vou construir o fórum lá e vocês vão, se vocês acham bacana isso daí, eu vou construir um fórum lá dentro, vocês vão trabalhar no meio das drogas ali, né?
enfim. E aí agora eu vi o pessoal criticando ele, né? Naquela época foram criticando ele. E aí, o que acontece? Tá lá a Cracolândia. Eu acho que a atitude do Bolsonaro sancionar essa lei é válida, né? O cara, às vezes, as drogas fazem com que o camarada perca, né, o domínio das faculdades. Ele perde até a própria vontade dele. Ele fica refém daquilo dali. Se ele não cheirar aquilo, se ele não fumar aquilo, ele não consegue viver. Ele não consegue, quer dizer, ele não consegue viver e está caminhando para a morte. Porque aquilo ali cria uma dependência e cada vez ladeira abaixo. Eu sei que vão ter alguns comentários quando eu falei da maconha aqui. Muita gente veio, né, mandando eu tomar em tanto quanto é lugar, lá um som no bate, dizendo que eu não sei de nada. Bom, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que quem sabe são os pais e as mães que têm seus filhos aí nas drogas, morrendo nas drogas. Você vê que quando o governo petista assumiu isso aqui, a lei praticamente atenuou para a questão de drogas. Hoje, por exemplo, os caras falam o seguinte, ó, se dependendo da quantidade que você tiver, você não é você não é consumidor. Se você é consumidor, não vai preso. E aí, é aí que eu acho interessante, porque é o seguinte, se tem o cara para consumir, vai ter o traficante para vender. Concordam comigo? Ah, mas o traficante vai preso, o consumidor não. Bom, é a mesma coisa de você estar dizendo o seguinte, ó, a gente prende um, mas vai aparecer outro, não tem problema, para fornecer, vai continuar o fornecimento de droga, né? Vai continuar. Então, na minha opinião, tanto o consumidor quanto o traficante, os dois deviam ser penalizados pela lei. Claro que cada um com penas diferentes, o traficante com a pena mais pesada, né? E o consumidor com pena mais leve. Porque assim, o cara fala assim, ah, mas o cara é dependente, o cara não se controla. Pô, mas um dia o cara não era dependente, né? Aí alguém ofereceu, ele foi lá, usou, fumou e viciou. Mas se a lei fosse dura para os dois lados, carregando, sei lá, descarregando, né? O notebook. Se a lei fosse dura para os dois lados, provavelmente não inibiria 100%, mas evitaria muita gente drogada. Você pega aí, gente, antes dos anos, eu sempre uso essa comparação porque são fatos. Antes do governo Lula, pega aí a população viciada, qual era? Depois do governo Lula, ela não só duplicou, ela quadruplicou. Ela quadruplicou. Antigamente você andava nas ruas, você não via uma pessoa fumando maconha, você não via um cara usando drogas, né? Hoje não. Até para você ir num bar, eu lembro disso quando eu era pequeno, né? Até para você ir no bar, né? Quantas vezes eu ia comprar refrigerante lá para os meus tios, né? Para onde eu moro, na casa dos meus tios, com meu pai, e às vezes chegava lá para comprar refrigerante lá e chegava sempre o filho de algum vizinho lá pedindo para que o pai pediu cerveja, e o cara do bar não vendia. Ah, mas é meu pai lá, fulano, que bebe aqui no bar. Não, mas não vende. Não vende, eu vi isso muitas vezes quando pequeno, né? Não vende. Aí depois do governo PT acabou. Existe a lei que pune os bares, né, os estabelecimentos que vendem bebida alcoólica, que na teoria puniria por vender bebida alcoólica para criança menor de 18 anos, mas na prática não funciona, né? E aí você vê que depois que o governo PT assumiu, o que mais a gente vê são pessoas drogadas na rua, né? Essa Cracolândia, ela não é tão antiga assim, né? Ela nasceu, não é velha não. Você pensa que não é. Ela é de pouco tempo para cá. Então, precisa se combater isso daí antes que isso se torne uma situação complicada. Eu sei que tem muita gente aí, principalmente pessoas aí que é adepto da maconha, né? Que na cabeça deles entendem que a maconha é algo bom, maravilhoso, que cada um faz o que quer da sua vida. Beleza, cada um faz o que quer da sua vida. O único problema é que esse cada um faz o que quer da sua vida acaba prejudicando os outros, né? Se o cara se prejudicasse lá sozinho, não tinha problema, mas prejudica os outros, né? E aí nós temos essa coisa do Bolsonaro agora sancionar essa lei, que leva o... E o bom é que o tratamento antes não era focado em eliminar a raiz do problema, que era tirar o vício do cara, não. Era só mais tratando a questão do dano psicológico, né? Se entrava lá, tal, ficava lá sem usar, tal, mas enfim, era mais... Hoje não.
Agora vai se tratar a questão de fazer com que o cara abandone o vício. Deixa o vício para lá de vez, né? Porque venhamos e convenhamos, só tem traficante porque tem consumidor. E a lei criou, né, essa demanda para os traficantes quando descriminalizou o uso, o consumo da droga, né? Então, é uma lei que na verdade não funciona, né? É uma tapia de lei que o governo petista fez aí no Brasil. Infelizmente, essa é a verdade. Mas vamos aos poucos combatendo isso daí.